Hackintosh virtualizado, Proxmox, Bare Metal, Type 1 e tudo mais, a gente vai começar a botar a mão nesse vídeo aqui. Prazer, me chamo Gabriel Luquina e seja bem-vindo. Alguns vídeos atrás, mais especificamente 2 vídeos atrás, não atrás desse, mas 2 vídeos atrás sobre esse tema, a gente teve aí a apresentação de uma nova era sobre os Hackintoshes, sobre uma nova forma de elaborar os Hackintoshes, na qual a gente trabalha aí com virtualização em conjunto com o nosso hardware físico, tendo aí a aceleração gráfica, tendo acesso, por exemplo, à nossa placa de Wi-Fi, nosso Bluetooth nativo e tudo mais que existe ali dentro do nosso setup, e dependendo das especificações que você tem aí dentro do seu computador, você vai poder até mesmo executar vários sistemas simultaneamente, como foi demonstrado no primeiro vídeo desta série, em que eu demonstrei uma tela com o macOS e uma segunda tela ali com o Windows rodando. Inclusive no Windows estava sendo apresentado um jogo ali, um FPS da vida, e no macOS estava utilizando ali o DaVinci Resolve para poder dar play num vídeo, fazer uma renderização, esse tipo de coisa. Então já foram apresentados aí no passado 2 vídeos sobre esse tema. Acredito que agora está bem mais simples de compreender como que funciona tudo isso, e agora a gente começa a colocar aí a mão na massa, e esse vai ser o primeiro vídeo apenas referente aí a essa parte de hands-on, de colocar a mão na massa, fazer o negócio funcionar, e além disso de eu mostrar para vocês como configurar, como inicializar todo o Proxmox, fazer a instalação e tudo mais. Vai ter aí uma cerejinha do bolo, que é uma aplicação que eu acabei desenvolvendo para facilitar aí para vocês que querem adotar essa prática, mas a gente vê aí no decorrer desse vídeo. Então, bora lá! Então vamos lá, primeira coisa que a gente precisa fazer é baixar, o Proxmox. Basta a gente pesquisar para o Proxmox no Google, vai ser já o primeiro link, ou acessar proxmox.com. Após acessar ele, a gente vem aqui em Downloads. Na parte de Downloads vão ter 3 produtos, e o que a gente precisa é esse Proxmox Virtual Environment, que é o Proxmox VE, que também é referenciado por VE. Depois a gente vem em ISO Images, e a gente tem que baixar essa versão aqui em específico, não pode ser a 6.4, porque essa aplicação que foi desenvolvida, ela é específica para essa última versão aqui do Proxmox. Basta clicar em Download, ele vai começar a baixar a imagem, tem aproximadamente 1 GB. Fora ele, a gente tem que baixar o Etcher, e o Etcher a gente vai utilizar para fazer o processo de flash, que é a cópia dessa ISO do Proxmox para um pendrive. Esse aplicativo do Etcher a gente baixa no etcher.io, ele é dessa empresa aqui chamada Balena. Quando você acessar etcher.io, ele já manda diretamente para esse endereço aqui. Aí vem em Download for Windows. Se você tiver no macOS, não tem problema algum, é só baixar a versão do macOS, inclusive o funcionamento é idêntico, então não tem problema algum. Após finalizar o download dos 2 arquivos, pode vir aqui no nosso diretório de downloads. A gente vai fazer a instalação primeiro do Balena, para poder então fazer o processo de flash. Enquanto isso, eu já pluguei o pendrive na máquina, que é um pendrive aqui, está escrito livre, um pendrive de 8 GB. Se você tiver um pendrive um pouquinho maior do que 1 GB, um pendrive de 2 GB, 4, 8, já é mais que o suficiente. Após instalar o Balena, ele vai abrir essa tela aqui. A gente vem em Flash From File, a gente vai indicar a ISO do Proxmox, e depois a gente vai selecionar o target, que é o destino onde ele vai gravar essa ISO. Basta clicar aqui, confirmar qual é o teu pendrive. Nota então que para mim aparece aqui como Kingston Data Traveler, que é a continuação do nome desse pendrive. Ele está na unidade D. Só confirma realmente ele selecionar o pendrive, para não selecionar nenhuma unidade errada do teu computador, nem nada, e não perder arquivos. Depois disso, basta clicar em Select e depois em Flash. O processo de flash ele deve ser relativamente rápido. Aqui embaixo ele dá inclusive um tempo estimado, de quanto tempo vai durar o processo de flash. É só aguardar. Depois ele faz uma verificação do flash que foi feito no pendrive utilizando essa imagem, e depois ele acaba informando que foi finalizado. Note que ele concluiu, e ao final ele está fazendo o processo de validação. Inclusive a gente pode skipar, pode pular, mas como ele é rápido, eu recomendo deixar fazer, para a gente ter certeza que o pendrive foi finalizado com sucesso. Após ele concluir, ele aparece essa tela aqui, informando que o flash foi completado. A gente pode fechar, e o primeiro passo aí está concluído. O próximo passo é a gente entrar na BIOS para fazer os ajustes referentes à virtualização. Aqui eu estou dentro da BIOS. Nesse caso aqui é um exemplo de um computador com plataforma Intel, uma placa-mãe da Gigabyte, só que essa interface que
vocês estão vendo aqui, ela muito provavelmente vai ser diferente a depender da marca da placa-mãe que estão utilizando e também do modelo. O que vocês têm que procurar, e nesse meu caso aqui fica dentro de Settings e depois dentro de Miscellaneous, é a parte do VTD. Ele é um componente de virtualização e que vai ser responsável por a gente conseguir fazer a entrega de pedaços físicos da nossa máquina, né, do nosso setup, diretamente à máquina virtual, que é o que vai possibilitar de ter aí aceleração gráfica, ter todo o desempenho que o hardware nos proporciona diretamente dentro da máquina virtual. Além do VTD, algumas placas-mães, algumas BIOS vão ter as configurações de virtualização, que é praticamente fazer também o Enable ou Disable. A gente tem que deixar, no caso, ele habilitado. E nesse meu caso aqui, mesmo em configurações avançadas de CPU, eu não tenho o item para habilitar ou desabilitar a virtualização, que também é conhecida como VTX na plataforma da Intel. Então, nesse caso aqui, eu precisei habilitar somente dentro de Miscellaneous o item de VTD, deixando, né, ele como Enable, e não precisa fazer mais nada. Inclusive, notem que as configurações, por exemplo, de PTT, que é esse cara aqui, né, Intel Platform Trust Technology, que é referente ao Windows 11, que deu todo esse burburinho aí nos últimos meses, ele pode ficar habilitado, não tem problema algum. E o Secure Boot, ele também está habilitado aqui nesse caso, então não tem problema nenhum deixar eles habilitados, e a gente não precisa fazer nenhum outro tipo de configuração na nossa BIOS aqui para poder rodar então, né, o Proxmox e depois virtualizar o macOS ou até mesmo outros sistemas operacionais como o Windows e como Linux também, dependente da distribuição. E aqui é um outro exemplo de placa-mãe, só que nesse caso uma placa-mãe para a plataforma AMD, lembrando que ela pode, né, variar toda essa interface aí, dependendo da placa-mãe que está utilizando, dependendo do marca e modelo, mas aqui nesse caso, o que a gente tem que procurar nas plataformas AMD? A gente tem que procurar por um item chamado SVM. Ele é o equivalente à virtualização da Intel ao VTX, e aqui nesse meu caso, então ele vai ficar dentro ali do item de tweaker, né, de ajustes, e depois dentro de opções avançadas de configuração da nossa CPU. Então aqui eu tenho o SVM, ele já está habilitado. Caso ele não esteja, basta vir e deixar como Enable. Além dele, a gente também tem um outro possível item que vai ficar aqui dentro de Settings, depois em AMD CBS e depois aqui por último em NBIO. Ele tem esse IOMMU, ele já está como alto. Inclusive eu percebi que nessa placa-mãe aqui, independente de eu colocar ele como Disable, como Enable ou como alto, ele sempre está habilitado desde que o SVM esteja habilitado. Então, pelo que eu vi, ele não respeita muito esse cara aqui. Mas caso você tenha algum problema futuramente lá com o Proxmox para fazer, né, a configuração dos devices físicos, pode eventualmente ter essa configuração aqui na tua placa-mãe e ser necessário você habilitar ela além do SVM. Aí fora ele, também tem os ajustes, por exemplo, de Secure Boot, aqui na aba de Boot, no item, né, Secure Boot. Ele está como Disable, eu posso colocar ele como Enable, não tem problema algum, dá uma mensagem, tem que iniciar o computador para entrar em vigor. E além do Secure Boot, a gente também pode habilitar o TPM dentro da plataforma da AMD aqui, que não tem problema algum. Ele fica nesse caso aqui dentro de Settings, depois dentro de Miscellaneous, ele fica conhecido como AMD CPU FTPM. Ele está desabilitado, vou vir aqui, vou habilitar. Nesse caso o TPM vai ficar então ativo, assim como eu deixei ele na plataforma da Intel. Inclusive esses recursos que podem, né, deixar eles ativos, não são pré-requisitos para o Proxmox. A gente sabe que é pré-requisito aí para o Windows 11, em alguns casos. Se estiver utilizando algum Dual Boot com o Proxmox, com mais, né, de um disco físico, porque daí para Dual Boot com o Proxmox a gente precisa de mais do que um disco físico, a gente pode deixar eles habilitados e não tem problema nenhum. Mas depois de configurar tanto a BIOS da AMD quanto da Intel, não tem diferença, né? A gente tem que salvar, sair, a máquina vai ser automaticamente reinicializada e logo em seguida aqui, nesse meu exemplo, eu fiquei apertando F12 para entrar no menu de boot, poder então selecionar o pendrive. Para o setup de vocês, pode ser diferente essa tecla, pode ser F12, pode ser F11, F10, F8, vai depender da placa-mãe, tem que consultar ali no manual, ou até mesmo você pode configurar ali nas prioridades de boot da BIOS para colocar como prioridade o pendrive e assim que a máquina inicializar, ele inicializar então pelo pendrive para a gente poder fazer, né, a instalação do Proxmox. E assim que você der boot pro pendrive ali do Proxmox, ele vai carregar essa tela aqui. Basta a gente selecionar a primeira opção, que é instalar o Proxmox VE, que é o Virtual Environment. Ele vai começar a fazer o processo de boot, carregar ali o instalador. E assim que ele terminar de carregar o instalador, ele vai chegar aqui então nessa tela. A instalação dele é bem simplificada, basta vir aqui no lado inferior direito, clicar no botão de aceito o contrato, né? Não tem segredo. Aqui nessa segunda tela, ele vai perguntar em qual disco que você quer fazer a instalação. Nesse meu caso, tem somente um disco, lembrando que a hora que você aponta qual é o teu HD, o teu SSD, NVMe, M2, não interessa qual tipo de tecnologia que você está utilizando, ele vai pegar esse componente físico e vai formatar por inteiro. Então, é só prestar bem atenção no HD, vai selecionar. Aí eu recomendo vocês virem
virem aqui em Option e na parte de File System colocar XFS, que é um tipo de File System, assim como existe o ext4, que ele vem por padrão, tem o APFS, que é utilizado aí pela Apple, tem o NTFS, que é utilizado pelo Windows. Eu acho o XFS mais assim robusto, seguro e novo do que o próprio ext4. Então, selecionando ali o XFS, basta clicar em OK, depois em Next. Aqui nessa próxima tela ele pergunta qual é o país que você está, o teu time zone e também qual é o seu teclado. Aí nesse meu caso aqui, então eu vou mudar apenas o time zone, colocando América São Paulo, e no keyboard eu vou colocar aqui US English por conta do teclado que eu estou utilizando. Aí basta clicar em Next, ele vai pedir qual que é a senha a ser criada para o usuário root, o usuário administrativo do Proxmox. Basta digitar ela, repetir, não tem um segredo, e depois digitar o seu e-mail, na qual ele pode até inclusive enviar notificações. Aí vem aqui, clica em Next novamente, e ele vai perguntar qual é o nome, né, o hostname dessa máquina. Eu vou colocar aqui como PVE de Proxmox Virtual Environment -AMD, porque é a plataforma que eu estou utilizando. Aí, como é um computador local, eu gosto de colocar ponto local, mas aqui fica a critério de vocês, não precisa seguir essa nomenclatura aqui. E aqui os endereços de IP, ele automaticamente já pegou. Eu já vou deixar esses IPs automáticos, ele já seta aqui por DHCP e também pelo MAC address, então ele sempre vai ser esse mesmo IP aqui para mim. Se você tiver mais do que uma placa de rede configurada, basta selecionar a placa de rede aqui e fazer, enfim, as configurações, dependendo se elas são automáticas ou até mesmo manuais. Depois vem em Next, aqui nessa última tela, então ele dá um sumário frente ao processo, né, de instalação, com todo um resumo onde vai ser instalado, o que a gente configurou ali anteriormente, endereço de IP e tudo mais. E aí basta a gente deixar já selecionado para ele reinicializar a máquina automaticamente e simplesmente clicar em Install. Aqui ele vai fazer o processo de instalação, não tem segredo, e assim que ele finalizar, ele reinicializa o computador automaticamente para nós. Nesse meu caso aqui, que eu tenho somente um HD, ele já vai fazer o processo de boot e vai carregar o Proxmox. E assim que o Proxmox então finaliza a instalação e o computador nosso, né, reinicializa, assim que ele carregar, essa é a tela que vai aparecer pra gente e nada mais além disso. Agora a segunda parte, a gente tem que ter outro computador para poder fazer, né, o processo de configuração e instalação para rodarmos então, né, o macOS, ou até mesmo um tablet. A gente também consegue fazer esses próximos passos. E agora, já estando então em um outro desktop, a mágica começa a acontecer. Vocês vão acessar, né, o navegador. Eu já tenho salvo aqui nos meus favoritos, mas basta vocês acessarem https o IP foi configurado lá para o teu servidor do Proxmox 2.80.06, que é a porta na qual esse serviço aqui do Proxmox vai escutar. Assim que vocês abrirem esse endereço, muito provavelmente vai aparecer essa mensagem aqui, mas basta, né, clicar em avançado e depois proceder para fazer então o carregamento do portal do Proxmox. Aqui no username vamos colocar root, que é o usuário padrão e administrativo para acesso, né, do Proxmox lá do painel dele, e na senha é aquela senha que vocês definiram lá no processo de instalação. Eu costumo sempre salvar o username, notem que ele salva apenas o username, não a senha. Depois clica em login, ele vai carregar automaticamente aqui o painel comum aqui do Proxmox, sem nada configurado nem nada. O próximo passo, que é onde vai acontecer tudo agora, vocês vão selecionar aqui o nome que vocês deram para o host de vocês. Nesse meu exemplo é PVE-AMD, depois vocês vão vir aqui em Shell. Esse Shell é justamente o prompt de comando de acesso completo ao Proxmox. Inclusive ele funciona aqui em cima do Debian, que é uma distribuição Linux e considerada uma das mais estáveis que a gente tem no mundo inteiro. Aqui a gente consegue fazer todos os comandos administrativos caso a gente não queira usar aqui essas interfaces, clicar nesses botões e ir administrando, né, o Proxmox por aqui. E aqui simplesmente vocês vão copiar o comando que tem na descrição desse vídeo e vão colar ele aqui. Basta pressionar Enter e ele vai começar todo o processo aí de preparação do teu Proxmox e entregar aí a solução do SX Proxmox, é para termos então o nosso Hackintosh facilitado em qualquer ambiente, seja o AMD, seja Intel, seja a geração de processador que você estiver utilizando. Ele vai aparecer essas mensagens no primeiro momento, vai rebootar o teu computador após 15 segundos, assim que ele finaliza os pré-requisitos. Aí após o teu computador reinicializar, você pode clicar somente em Reload, ou enfim, fechar o teu navegador e abrir novamente, não vai ter diferença, mas daí acessar aqui novamente essa opção do Shell para a gente proceder com a instalação do macOS. Então aí após ele estar reinicializado, você já estar aqui novamente no Shell, basta digitar o SX, pressionar Tab, ele vai completar com traço de setup, pressionar Enter. Ele vai aparecer essa tela aqui para vocês, então tem 5 opções disponíveis para fazer a instalação do macOS. Ele vai ter desde o High Sierra, que é a versão 10.13, até inclusive o Monterey, na última versão já lançada oficialmente pela própria Apple, que é a 12.01. Aí basta selecionar a opção que você quer, pressionar Enter, e ele vai começar a fazer o download e criação da imagem de recovery, e assim que ele finalizar
finaliza esse processo aqui, ele cria a máquina e depois a gente pode prosseguir ali com a instalação do macOS normalmente. Aí um item bem importante para não falhar todo esse processo aqui, que a gente não saia dessa janela, então a gente não clique nesses outros botões, não navegue dentro do Proxmox, e caso contrário ele vai fechar essa seção aqui do shell e vai matar esse processo. No caso você queira navegar na internet ou até mesmo acessar esses outros itens, é necessário você abrir uma nova aba, logar novamente aqui no teu Proxmox e quiser, por exemplo, dar uma olhada nos itens que tem aqui dentro, quiser dar uma olhada nas logs, enfim, quiser navegar por todos os demais itens, aí você pode utilizar uma outra aba ou uma outra janela. Mas é importante que a gente deixe a janela onde tem o shell aberto e executado ali o SX-setup de maneira aberta, sem mexer, sem fazer nada. Caso contrário, ele fecha essa sessão e acaba, enfim, matando toda essa atividade que está fazendo e você teria que recomeçar ele novamente, executando o SX-setup, baixando, né, a imagem de recovery, preparando a imagem e tudo mais. Então aqui basta aguardar, não tem muito o que fazer. Inclusive ele pode demorar alguns bons minutos, vai depender da tua velocidade de internet, também da velocidade dos servidores da Apple. Inclusive essas imagens de recovery é muito comum elas serem um pouco mais lentas para serem baixadas. Contudo, a gente vai ter acesso a uma imagem 100% genuína, diretamente dos servidores da Apple, sem ser nada modificado, sem nada, com a garantia aí que a gente tem uma instalação 100% vanilla, ou seja, que é uma instalação 100% genuína da Apple, sem modificações na imagem, sem nada. E com isso a gente vai ter um Hackintosh, seja ele, por exemplo, um Hackintosh igual isso aqui com Proxmox, ou um Hackintosh físico na maneira antiga, é completamente idêntico à instalação que ocorre nos Macs genuínos. Então aqui basta aguardar e assim que ele finalizou, ele vai aparecer o restante das mensagens. Ele vai aparecer, por exemplo, se ele fez o download e criação do processo de recovery com sucesso. Vai aparecer sobre a criação da máquina em si e também o status dela, se ela foi criada com sucesso ou não. E logo abaixo, então, tem uma informação para a gente acessar o painel. É justamente esse painel que a gente está utilizando, porque esse comando que a gente colocou aqui, executou e tudo mais, a gente também pode executar tudo diretamente pelo terminal do macOS ou até mesmo pelo boot, caso você esteja utilizando o Windows. Mas o mais importante é que aqui finalizou. Caso você queira criar outra máquina virtual, você já pode digitar também o SX-setup e escolher alguma dessas outras versões, ou até mesmo escolher novamente a opção 5 para criar uma segunda, terceira, enfim, N máquinas com o Monterey. Nesse caso aqui a gente só vai criar uma para exemplificar, e é legal que também ele já vai mostrar para você aqui qual é o ID da máquina, que é o identificador único, é esse ID que aparece aqui, também qual é a versão do OpenCore que está sendo utilizada. Nesse meu caso aqui, então vou pressionar 0 para poder fechar o utilitário e vou vir aqui na máquina virtual que ele fez, a criação. Aí após então selecionar a máquina, a gente vem aqui em console, clica no botão de power e depois em start. Ele vai dar essa mensagem, a gente pode clicar em OK normalmente, ele vai começar a carregar ali a inicialização da máquina virtual e vai ter justamente essas duas opções, tanto o reset da NVRAM quanto o nome do sistema operacional que você for instalar. Nesse caso aqui é o Monterey, então ele aparece apenas Monterey entre parênteses ali DMG. Basta selecionar ele e começar a aguardar ali o processo de inicialização do setup para a gente poder fazer ali a instalação do sistema operacional normalmente. Nota que inclusive ele já carregou aqui então o nosso instalador, apesar de ter acelerado um pouco o vídeo, ele é bem rápido, ele acabou não levando nem mesmo 1 minuto. Aí basta a gente abrir o Disk Utility e aqui o procedimento é igual como se a gente estivesse instalando um Hackintosh normal. Eu vou pegar esse disco aqui, que é esse Apple Inc. IO, um disco aqui de 64 GB, ele aparece aqui com 68, não está formatado nem nada. Aí basta selecionar ele, a gente não pode selecionar nem esse porque é onde tem a nossa EFI, e nem esse Monterey, que é justamente onde está a imagem de recovery genuína da Apple. A gente seleciona esse dispositivo aqui, basta clicar em Erase. Eu vou colocar o nome aqui como macOS, mas esse nome não é mandatório você colocar esse nome, você pode colocar o nome que você quiser. Aqui no formato eu vou deixar em APFS e no esquema GUID Partition Map. Essas duas últimas opções é obrigatório deixar igual tá aqui, em APFS mais GUID, depois clicar em Erase, ele vai formatar o disco ali normalmente, e assim que ele finaliza, a gente pode clicar em Done, pode vir aqui no Disk Utility e encerrar ele. Antes de eu encerrar, caso você esteja utilizando, por exemplo, um Rave ou um High Sierra, em vez de ele aparecer Apple Inc. Virt IO Block Media, vai aparecer como QEMU Hard Disk Media. Aí nesse caso você só confere que o disco que você selecionou é o disco aí que você vai fazer a formatação, não pode ser esse que tem a partição da EFI e nem esse que tem o nome da instalação ali do macOS que você está utilizando. Então vem aqui, vou fechar o Disk Utility e vou proceder com a instalação normalmente. Clico aqui, clico em Continue. Aqui é muito normal, como é uma imagem de recovery, às vezes você clica em Continue e simplesmente ele fica ali um tempo, 2, 3, 4 minutos e não acontece nada. Se caso
caso acontecer isso para vocês, o que eu recomendo? Esperem pelo menos ali uns 5 a 10 minutos, porque aqui como ele está conectando diretamente nos servidores da Apple, pode ter ali alguma latência, pode ter alguma intermitência nessa conexão e com isso ele pode demorar ou até mesmo falhar. Se der uns 10 minutos e ele ficar parado naquela tela, você vem aqui em cima em Install macOS e dá um kit e faz ela novamente, selecionando ali o instalador e clicando ali em Continue. Aí aqui é a parte do contrato, não tem segredo, tem que aceitar. Aqui a gente vai selecionar o disco que a gente acabou de formatar ali para o Disk Utility, simplesmente clicar em Continue. Aí só relembrando para os ansiosos de plantão, nesse meu exemplo, utilizando aqui, né, o Monterey, ele vai baixar aproximadamente 12 GB. Então ele pode demorar tanto esse tempo que está estimado aqui embaixo, ele pode variar esse tempo, às vezes ele pula, por exemplo, de 2 horas para 10 horas, para um dia, de repente ele volta para 1 hora. Aqui não tem o que fazer, aqui é simplesmente esperar, e se a internet for um pouco mais lento, vai ter que esperar do mesmo jeito, não tem o que fazer. A ideia é claro, assim que ele finalizar, ele vai reinicializar e vai continuar fazendo o processo ali de instalação. Ele já concluiu ali a primeira etapa, que é aquela parte gráfica da instalação, inicializou ali a máquina virtual e abriu novamente o menu do OpenCore. Caso ele não venha selecionado esse item aqui, que é o macOS Installer, basta selecionar ele, pressionar Enter e ele vai continuar com a instalação normalmente. Para o Monterey, que é esse cara do exemplo, ele vai reinicializar mais ou menos acho que umas 4 vezes, dependendo da versão que está utilizando, como por exemplo o Mojave, ele acaba reinicializando 1 ou 2 vezes, ou seja, são menos vezes do que o Monterey. O Big Sur, ele também reinicializa mais ou menos 4, 5 vezes, é normal acontecer isso. Ele é só sempre garantir de selecionar o HD ou do macOS Installer, ou caso não tenha mais o macOS Installer, selecionar o HD que tem o nome do disco que você deu lá no Disk Utility quando você fez, né, o processo de formatação. Aí após concluir tudo isso aqui e passar alguns minutos, a gente chega na tela de boas-vindas aqui do macOS. Aí basta simplesmente preencher esse setup inicial, que não deva ter muito segredo nesse ponto aqui. A gente já chega na área de trabalho e finaliza o processo de instalação e configuração da nossa EFI. E já estamos agora na área de trabalho, então com o macOS praticamente aí 100% instalado. O próximo passo é configurar a EFI para a gente poder remover a EFI que foi utilizada na instalação e deixar o negócio um pouco mais redondo. Para isso a gente vem aqui em Finder, depois em Preferências, marca esse primeiro item que é Hard Disks e ele vai aparecer esses 3 discos aqui do lado. O disco que você formatou e deu aquele nome no Disk Utility, no meu caso é macOS, ele vai aparecer esse segundo disco, é o EFI-PX de Proxmox e hack de Hackintosh. E o terceiro disco, ele vai aparecer o nome, né, da versão do sistema operacional que está utilizando. Nesse meu caso aqui é o Monterey. Inclusive, se a gente abrir aqui dentro e ver aqui dentro dessa pasta, a gente tem os arquivos aí de recovery, são, né, genuínos e provenientes lá dos servidores da Apple. Aí o que a gente tem que fazer é abrir esse diretório aqui da EFI. Dentro do diretório Utils já tem alguns aplicativos importantes que vocês vão precisar utilizar para finalizar as configurações. E começando aí pelo primeiro item aqui é o Python. Eu recomendo vocês fazerem já a instalação assim que vocês concluírem a instalação ali do macOS. Vem aqui no Continue, depois em Customize. Eu desabilitar tanto a documentação quanto essa parte de GUI Applications. Clica em Install, ele vai pedir a senha do teu usuário, preenche ela, pressiona Enter e ele vai proceder com o restante da instalação. Finalizar a instalação, ele apresenta essa mensagem, pode clicar em Close. O segundo item, fora, né, o Python, é descompactar esse Mount EFI. Ele é um script na qual vai adicionar pra gente, nesse menu de contexto, a opção de a gente montar a nossa EFI. Aí fica bem simples de administrar ela, quando tem que atualizar, esse tipo de coisa. E para instalar, basta clicar 2 vezes sobre ele vai dar essa mensagem aqui, você confirma em Install, ele abre essa janela de extensões, pode simplesmente fechar ela, e quando você vier aqui dentro do disco macOS, depois em Quick Applications, vai aparecer aqui Mount EFI. Basta selecionar ela, vai pedir a senha do teu usuário, que é o procedimento padrão que a gente quer montar a parte da nossa EFI, e notem que nesse caso aqui não tem nada até então. Se para vocês tiver um diretório EFI e depois dentro dele tiver um diretório Apple, vocês podem excluir, não tem problema algum. Vocês precisam fazer agora é pegar esse diretório aqui EFI que está dentro desse disco, simplesmente, né, botão direito, por exemplo, fazer a cópia e depois fazer a cola aqui dentro do diretório EFI. Aí com isso a gente pode excluir esse disco aqui da máquina virtual e também o disco de recovery. E essas outras duas pastas aqui de EFI, na qual tem Piqueira On e Piqueira Off, é por conta das placas de vídeo. A Piqueira On você vai utilizar quando você tiver placas de vídeo da AMD da linha RX 5000 para frente. Então os modelos, por exemplo, 5500, 5600, 5700
6900 XT, ou então até mesmo da série 6000, como a 6800, 6800 XT, 6900 XT, são as placas compatíveis. Abaixo dessas placas, como por exemplo a RX da série 500, RX da série 400, ou até mais antigas, a gente não precisa do Piqueira, por isso que tem o Piqueira Off. Só que isso aqui a gente só vai utilizar em um segundo momento, na qual eu vou mostrar para vocês como que configuram essas placas de vídeo diretamente para a máquina virtual, que aí com as placas de vídeo configuradas, a gente só vai precisar trocar essas IEFIs aqui de acordo com a placa de vídeo que estiver utilizando. Ele vai ativar, enfim, a aceleração gráfica e vai ficar com um macOS nativo rodando de maneira virtualizada com o desempenho de um hardware físico. Aqui no diretório do Utils, a gente viu esses outros dois caras que a gente já utilizou. Também já deixei aqui para vocês o Property e o Gen SMBuilds. O Property é para a gente editar o nosso config.plist, fica aqui dentro do diretório OC, e o Gen SMBuilds é justamente para gerar a SMBuilds, na qual eu até recomendo que vocês façam isso logo após concluir essas instalações e fazer esses pré-steps aqui após, né, a instalação inicial. Vocês abrem ele, escolhem a opção 3, digitam iMac Pro 1,1 e daí vocês vão preencher o serial, o board serial que vai no item MLB ali do config.plist, vai preencher esse outro cara aqui que é o SMUID e o Apple Home, que é a MAC address que ele gera baseado em hardware Apple. Aí com essas informações ali na mão, você pode pegar aqui o Property Tree. Vocês podem abrir ele tanto por aqui, só que se você abrir por aqui, ele vai abrir o terminal e também o Property Tree. E no caso do Monterey, como ele vai pegar a instalação padrão do Python que tem no macOS, ela não é compatível. Aí o que vocês podem fazer para corrigir isso? É simplesmente vir aqui dentro de scripts, vão executar esse build app-select.command. Assim que vocês executarem ele, vai abrir essa janela aqui do terminal e essa janela aqui. Essa vocês podem clicar em cancelar mesmo. E aqui vocês vão informar a opção número 2, é justamente a versão do Python que a gente instalou ali por primeiro, após, né, fazer ali a instalação inicial e o pré-setup aqui do macOS. Basta digitar 2, pressiona Enter, vai aparecer essas informações e aqui no final, né, processo completado. Pode vir em terminal, fazer o kit e quando você voltar aqui no diretório principal do Property Tree, ele vai ter criado a aplicação chamada aí Property Tree, né, que é do tipo a aplicação. Aí eu até recomendo que vocês peguem ela, já deixem ela na própria área de trabalho, vocês vão utilizar ela, né? Depois, aqui com as informações do Gen SMBuilds, vocês vão abrir o config.plist. Notem que inclusive ele já reconhece a aplicação aqui e já abre automaticamente dentro do Property Tree, utilizando, né, a nova versão do Python que a gente fez ali a instalação, essa versão 3.9.7. E basta vocês virem até o final aqui quase, que essas informações elas vão ficar dentro da chave platform info, depois generic. Aí tem aqui o MLB, que é o mainboard serial, o RUM, que é o Apple RUM, tem o system serial number, que é o serial, e o system UID, que é o SMUID, que tem ali dentro do Gen SMBuilds. Caso vocês não atualizem esses itens aqui, pode dar problema com a Apple ID de vocês, inclusive ela ser bloqueada, ou até mesmo não conseguirem logar dentro dela aqui no macOS. Então sempre fazer esse passo aí de gerar a nova SMBuilds para o Hackintosh de vocês. Aí fora isso, até antes de desligar aqui o Hackintosh, a máquina virtual, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no config.plist, clicar com o botão direito em cima de root, depois collapse-all, ele vai retrair todos os itens, aí fica até mais fácil a gente navegar aqui dentro. Aí eu recomendo que vocês venham aqui dentro de MISC, depois dentro de boot, aqui no show picker, ele vai estar como true, vocês podem colocar como false, que é assim que vocês ligarem a máquina virtual, já vai carregar automaticamente o macOS sem aparecer ali o menu do OpenCore, que nesse caso não é mais necessário, porque aqui não vai ter dual boot, não vai ter nada. Quando você tiver, por exemplo, o Windows instalado, a gente vai instalar o Windows em uma outra máquina virtual, inclusive esse outro Windows ou outro sistema operacional que você quiser utilizar, pode utilizar ele de maneira simultânea junto aqui com o macOS ou qualquer outro sistema operacional que você tenha, né, instalado dentro do Proxmox. Aí posso fazer aqueles ajustes, a gente vem aqui, faz o shutdown da máquina virtual e após ela desligar, inclusive ela some o ícone daqui daquele sinalzinho de verde que tinha um sinalzinho de play, fica nesse tom de cinza aqui, informando que o status, né, ela está parada. Aí depois que a máquina está 100% parada, vocês podem vir aqui nesse item de hardware, aí vocês podem pegar esse disco IDE 0 e o IDE 2, nesses casos aqui são o OpenCore OSX ProMox, que é o OpenCore, é a EFI que vocês utilizaram para fazer a instalação, também a imagem aqui do recovery para fazer a instalação do macOS. Os dois caras vocês podem fazer o detach, ele vai confirmar, se confirma com o yes, vem aqui fazer o detach dos dois. Aí após fazer o detach, basta vir aqui dentro do console novamente, ir no botão de power e fazer o start da máquina virtual. Se tudo estiver ok, vai aparecer essa tela aqui do Proxmox e logo na sequência ele já aparece aí o macOS carregando. Inclusive ele é até um pouco mais rápido porque a tua máquina já está ligada com o Proxmox, então até o processo de carregar o macOS ele costuma ser bem rápido. E após ele carregar, então tá aí a nossa área de trabalho praticamente carregada. Aqui o Property que a gente tinha salvo antes, somente o disco do macOS, e o próximo passo agora é configurar a placa de vídeo e os demais itens, como por exemplo o Wi-Fi, portas USB, e daí a gente parar de utilizar essa interface via web e começar a utilizar o Hackintosh aí de forma nativa, só que por baixo dos panos ele vai estar aí virtualizado com o Proxmox. E chegamos ao fim desse vídeo.
porém muito longe do fim desse conteúdo. A gente vai ter muito e muito mais vídeos sobre esse tema, afinal de contas ainda falta configurar a parte física do nosso hardware, entregando ele, fazendo a passagem direta para a nossa máquina virtual e demais coisas que a gente pode fazer com esse mundo aí virtualizado e essa nova era, que eu acabei chamando de era, sabe Deus se vai ser uma nova era ou se não vai ser, mas enfim, é sobre esse novo modelo de fazer Hackintosh e que apesar desse vídeo ter ficado um pouco longo, mas bem explicado e apresentando apenas um pedaço, vocês vão ver que depois que vocês pegam a mão, vocês fazem isso aqui literalmente em 15 minutos, porque é simplesmente fazer a instalação ali do Proxmox, depois fazer a instalação do OS X Proxmox Solution, que é justamente essa aplicação aí que quebra o nosso galho e trabalha por nós, e depois, enfim, fazer as configurações de hardware, mas que vocês vão ver com o tempo que isso fica simples, entre aspas, de ser feito, principalmente se você fizer mais vezes, ou treinar bastante, ou aquela coisa, também dá aquela suada ali, porque com certeza precisa, né, um pouco de esforço, mas eu tento reduzir um pouco desse esforço para vocês e trazer aí para vocês um material às vezes em forma de aplicativo, em forma de um vídeo, enfim, em forma de algo que a gente possa facilitar o mundo para todos os lados a quem deseja ter o Hackintosh. No mais é isso, nos vemos nos próximos vídeos, valeu, falou, fui!